vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Abra a sua Bíblia também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez por este dia. Agradecemos ao Senhor também por esta noite, sabendo que o Senhor cuida de nós. Nós estamos debaixo da tua graça, da tua misericórdia e também, Senhor, do teu grande amor. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, que teu Santo Espírito tenha liberdade de ministrar as nossas mentes e os nossos corações nesta noite. Nós te agradecemos por tudo, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Dentro da experiência desta mulher, nós acabamos de ler aqui esse texto de João, quando uma mulher tem uma experiência de um encontro com Jesus. Ela tinha sido apanhada em adultério, conforme a lei, ela tinha que ser apedrejada, aqueles homens levaram aquela mulher até Jesus, o propósito deles era outro. O propósito deles era pegar Jesus em alguma palavra errada, alguma contra a lei. O propósito deles era tirar a vida de Jesus, então eles estavam usando aquela mulher como escudo. E Jesus, ele livra aquela mulher das mãos dos seus acusadores, chamando aqueles homens para uma consciência sobre o pecado. Aquele que dentre vós não tiver pecado algum, lance a primeira pedra. O texto diz que desde o mais velho até o mais novo, eles lançaram a pedra no chão e saíram dali. E Jesus, então, diz uma frase que é a que eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos aqui. Ele pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem também eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa frase aí, vai e não peques mais. Eu quero usar essa frase dentro do contexto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Aqui nós somos apresentados, de uma certa forma, Paulo nos apresenta um relacionamento em primeira mão com Deus. Depois, no versículo 3 em diante, ele vai falar do relacionamento conosco mesmo. Depois ele vai falar de um relacionamento com o próximo, depois de um relacionamento com o Estado, depois de um relacionamento com inimigos, depois um relacionamento com os irmãos mais fracos na fé. O capítulo 12 de Romanos vai falar sobre relacionamentos. Mas Paulo introduz aqui no versículo 1 e 2 este relacionamento com Deus. E é interessante que quando nós paramos para ver isso, Paulo, ele faz aqui dois apelos. O primeiro apelo de Paulo é aos nossos corpos, que nós devemos apresentar os nossos corpos a Deus. Ou seja, o meu corpo, o seu corpo devem ser apresentados em primeira mão a Deus. O segundo apelo, depois de Paulo, que vai fazer aqui, vai ser em relação a apresentarmos as nossas mentes transformadas à vontade de Deus. Esse é o segundo apelo
que Paulo faz aqui. O que tem a ver esses textos, essas coisas que eu disse, com a frase que Jesus diz lá para aquela mulher: vai e não peques mais. Porque Jesus, em primeira mão, aquela mulher teve uma experiência com Jesus. E, querido, nós jamais teremos condições de viver uma vida transformada se nós não tivermos primeiro uma experiência com Jesus. A experiência com Jesus nos fala de misericórdia. De misericórdia. Veja bem, a salvação, ela não depende do desejo ou do esforço humano, mas a salvação, ela depende tão somente da misericórdia de Deus. Quando a gente lê em Romanos capítulo 9, versículo 16, nós lemos o seguinte ali: assim, pois, isto não depende do que quer. Ele fala isso mediante o que vem antes desse contexto sobre a misericórdia, que Deus diz no versículo 8, que Ele vai ter misericórdia de quem Ele quer. Aqui fala isso, de quem eu tiver misericórdia. E no versículo 16, então, ele fala, então isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Deus compadece. Aqui fala de misericórdia. E o texto de Romanos 12 começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus. Então, Paulo está aqui suplicando, e certa autoridade, essa autoridade que com qual Paulo diz, está embasado na misericórdia de Deus, com força da compaixão de Deus, com força da misericórdia de Deus. Paulo então faz uma súplica, e nesta súplica nós vemos nela carregada a autoridade do Paulo. E ele diz: eu quero que vocês apresentem o seu corpo como um sacrifício a Deus. Queridos, como nós vimos aqui, a salvação ela está totalmente embasada na misericórdia de Deus. E o Evangelho, ele é exatamente isso. Exatamente isso. Ele é a demonstração da misericórdia de Deus aos pecadores indignos e indesculpáveis, conforme quando a gente estuda Romanos, no primeiro capítulo, a gente percebe, ali a partir do versículo 18, sobre a categoria dos pecadores ali, de homens e de mulheres, que converteram a glória de Deus numa glória corruptível para incorruptível, para a corrupção, que transformaram aquilo que era a imagem de Deus por uma coisa que não é de Deus. E é interessante que o Evangelho veio exatamente para mudar essa história. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de qualquer pessoa. Então nós temos aí nesse Evangelho de Deus, ele que traz o Filho, através da morte expiatória ou vicária do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Através desta morte, eu e você fomos justificados. Isso é Evangelho. Fomos justificados de uma forma graciosa, quando eu e você exercemos a fé que também nos foi doada. A Bíblia nos fala em Efésios que é pela fé, e mesmo esta fé que nós temos é uma fé doada por Deus. E uma vez que nós conseguimos a justificação de nossos pecados pela fé, então a Bíblia nos fala que Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito de vida, e esse Espírito Santo, que através do seu convencimento em nossos corações, nos tornou filhos de Deus, nos convenceu de que agora nós somos filhos de Deus. Isso é Evangelho. Então o Evangelho é exatamente isso que eu acabo de dizer para você. Então, baseado nisto, a Bíblia fala aqui em Romanos que eu e você devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício santo a Deus. Ou seja, a nossa maior motivação à santificação, a buscarmos uma vida de santidade, porque esse é o desafio, o meu desafio, o seu desafio, a vivermos uma vida santa, uma vida separada para Deus, exclusiva para Deus. A palavra consagrada, ela tem uma força muito forte. Eu lembrei agora que quando eu estava vindo para cá de Minas Gerais,
paramos para almoçar, e quando fomos orar ali no restaurante, eu e Sônia Radassa, eu fui orar e eu falei: Senhor, eu consagro este alimento a Ti. Quando eu terminei, a Radassa diz: Pai, você não deveria ter orado, consagro esse alimento, né? Eu falei: por que eu deveria ter falado? Eu abençoo, né, esse alimento, né? Eu falei: mas por quê? Porque a palavra consagrar significa separado para Deus. Não é mais de uso do Senhor, nem meu, nem da mãe. E eu parei e pensei: bem, querida, como Deus deu sabedoria aos pastores, eu disse: mas o pastor, né, e a sua família comem da mesa, né, do que é consagrado, né, ao Senhor. Ela pensou um pouquinho e falou: faz sentido. Mas a verdade é que eu fiquei pensando sobre aquilo, e agora com os irmãos, Deus, e Paulo aqui, usando da unção do Espírito Santo sobre a vida dele, ele faz então um desafio a mim e a você a vivermos de fato esse evangelho. E que a motivação para nós termos uma vida de consagração, de total separação, a motivação de nós olharmos somente para as coisas que devem ser, que agradam a Deus, que devemos ouvir as coisas que somente agradam a Deus, que devemos fazer as coisas que somente agradam a Deus, e assim por diante, que a nossa maior motivação é a misericórdia de Deus. É quando eu e você olhamos lá para trás, olhamos para a nossa vida antes do Senhor Jesus Cristo, e a gente então lembra que éramos pecadores, sem Deus, sem salvação, estávamos perdidos, nós tínhamos uma vida totalmente indigna. Então, quando você lê Romanos, no início de Romanos, nós estávamos em uma daquelas categorias ali, relacionadas de pecados ou de pessoas envolvidas nos pecados. E um dia eu e você deixamos de ser alguma coisa para ser alguma coisa, para sermos filho de Deus. Então, o que deve motivar você a entregar o seu corpo como um sacrifício a Deus é a misericórdia do Senhor, do que Ele fez por você, da compaixão que Ele teve para com você. Não é verdade, querido? Então, eu quero falar um pouco desse primeiro apelo paulino aqui, aos nossos corpos a Deus, apresentar os nossos corpos a Deus. Há um pensamento platônico, e o pensamento platônico, ele considerava que o corpo humano era um estorvo, né? Era um constrangimento, o corpo humano. A verdade, o nosso corpo, o corpo do pecado, realmente chega a ser, em parte, um constrangimento. Quando nós relacionamos qual o propósito de Deus para mim, para você, para a humanidade, e onde o homem parou depois da decisão que ele tomou por conta própria, né, de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não fez o homem, Deus não fez o corpo humano para a morte. Então, infelizmente, nosso corpo vai envelhecendo, isso mostra o salário do pecado. Mas o pensamento platônico, ele considerava o corpo humano um estorvo, né, algo constrangedor. Eles tinham como slogan a frase soma, sema, estive. Essa palavra, essa frase significa o corpo é uma tumba. E nessa palavra tumba, que eles estão aqui visualizando, né, realmente lá, imagina aquele onde era colocado os corpos dos faraós, os gregos com esse pensamento, né? Uma vez que eles pensavam que o corpo estava numa tumba, uma tumba, eles estavam querendo dizer que o espírito humano, ele estava aprisionado, ou viveria aprisionado a este corpo, a esta tumba. E este espírito ansiava escapar. Essa era a ideia que aqueles seguidores de Platão tinham, os pensamentos, né, o pensamento platônico, que, na verdade, o corpo impedia o espírito, né, de uma liberdade, de exercer a plenitude do que ele deveria ser. Então, o corpo era um estorvo, era algo constrangedor. Mas, ainda hoje, alguns cristãos
vem um corpo, não assim como essa ideia platônica, mas como um constrangimento. Às vezes, talvez por causa da depravação, é triste a gente ver a consciência, muitas vezes cristã, errada, né, de alguns cristãos, em relação ao corpo, algo muito ruim, algo muito vergonhoso, coisa assim. Qualquer parte do seu corpo não é vista assim, segundo as Escrituras Sagradas. Segundo as Escrituras Sagradas, cada parte do seu corpo constitui o templo do Deus vivo. Então não tem parte vergonhosa. Também, segundo as Escrituras, Deus não faz acepção. Segundo as Escrituras, cada parte do seu corpo foi feito para um propósito. Então, na verdade, a concepção verdadeira, a concepção cristã, genuína, o corpo é algo bonito, é algo belo, é algo tremendo, né? A Bíblia mostra isso em todos os seus livros, o esplendor do corpo humano, a sua compleição, como é importante o corpo humano, de maneira tal que o próprio Deus se esvaziou da sua glória para se vestir e tomou para si um corpo humano. E este corpo recebeu o nome de Jesus. Então nós temos que entender e valorizar o nosso corpo humano, esse corpo físico aí, cuidar bem dele, alimentar bem ele, dar banho nele, né? Pôr ele para dormir, descansar, levar para passear o seu corpo, levar para o lazer, levar para um exercício físico, cuidar bem do seu corpo, porque ele é templo onde reside o Espírito de Deus, onde Deus mora. Então, veja bem, queridos, o discipulado cristão, e nós somos uma igreja que pauta muito isso, né? O discipulado cristão autêntico, ele tem de incluir, ao mesmo tempo, a mortificação, né, dos atos errôneos do nosso corpo. Deixa eu ver com você ali em Romanos 8. Aí em Romanos 8, versículo 13, diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então a gente percebe que nesse próprio texto, aqui está falando sobre a questão da santificação do corpo. E nós temos que, pelo Espírito, santificar o nosso corpo, buscar as coisas que agradam a Deus, né? A boa, perfeita, né? Agradável vontade de Deus. Nós temos que caminhar por aí. Então, nesse texto, nós somos levados a evitar os atos errados que, infelizmente, prejudicam o nosso corpo. E isso não só vale para o que é pecado, porque você pode pensar assim, então eu não devo pecar. Não, você não deve mesmo pecar. Mas isso também vale para coisas que fazemos que não se chama pecado. Comer um pouco a mais, dormir um pouco menos, trabalhar um pouco mais. Esse mais, um pouquinho, pode trazer problemas para o seu corpo, prejudicar o seu relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo? Eu estou falando aqui do primeiro seu relacionamento com Deus. E a Bíblia fala aqui em Romanos que nós devemos apresentar. Assim como que se você foi convocado um dia pelo exército, você teve que se apresentar. Um dia que você passou na universidade, você teve que se apresentar lá na faculdade com os documentos para fazer inscrição. Ou algum momento você teve que se apresentar em algum lugar. Assim também você deve se apresentar. Paulo desafia aqui, apresente o seu corpo físico a Deus. Um dia eu e você teremos que comparecer diante de Deus e apresentar este corpo. Espero que apresente um corpo bom, verdade? Mas essa apresentação é uma apresentação positiva dos seus membros a Deus. Veja no capítulo 6 de Romanos, versículo 13, o capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, olha que diz, por instrumentos da iniquidade,
Aqui há uma exortação de que eu e você não devemos apresentar os nossos corpos, né, como instrumentos da iniquidade. Quando você usa os seus olhos para como instrumento de iniquidade, folheando revistas pornográficas, assistindo coisas que contaminam os olhos. Não é verdade? Jesus disse que os nossos olhos é como uma lâmpada, né? Não é verdade? Os seus ouvidos ouvindo coisas que não deve, a sua boca falando de coisas que não agrada a Deus, que prejudica o próximo. Isso é apresentar o corpo como um instrumento de iniquidade. E quando fala membros, aqui Paulo está especificando, ou seja, as mãos, ou seja, os olhos, os ouvidos, os pés. Os seus pés podem te levar para lugares que não deve. Mas ele fala, apresentai-vos a Deus. Novamente há uma exortação paulina. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Vivos dentre os mortos. Por que vivos dentre os mortos, querido? Nós vivemos numa sociedade que está morta. O pecado, um dia eu e você estávamos mortos, diz a Bíblia, nos delitos e pecados. Efésios fala disso. Eu e você estávamos mortos. Se você que está aqui hoje ainda não aceitou Jesus, você está morto, você tem que nascer de novo. Mas também o conceito que nós temos aqui de vivo, apresentar um sacrifício vivo, é que antigamente o conceito do Antigo Testamento era que era levado um cordeiro, um animal, e esse animal era colocado no altar para ser o quê? Servir de holocausto. Mas antes de ser colocado no altar, ele era o quê? Morto. O sacrifício era colocado morto sobre o altar. Hoje é diferente. Nós vivemos um período diferente da nova aliança, em que o Cordeiro de Deus fez o único sacrifício por todos nós, como diz lá o livro de Hebreus. Então veja bem, querido, hoje eu e você não levamos um cordeiro mais morto para colocar no altar, mas nós apresentamos a nossa própria vida sobre o altar, a nossa vida. Hoje você se apresenta vivo diante do Senhor, em todo sentido da palavra. Vivo porque você nasceu de novo, vivo porque você está aí respirando. É um sacrifício assim que Deus deseja. E os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Hoje eu e você temos que apresentar os membros do nosso corpo como um instrumento de justiça. Como a gente agrada a Deus, como nós nos santificamos, quando nós apresentamos a Deus, com os nossos olhos olhando coisas que devem, coisas que os próprios olhos de Jesus olharia, com os ouvidos, que realmente coisas que Deus agrada, de coisas que que Ele quer que a gente ouça. Que as nossas mãos possam ser mãos que abençoam, que oram, que assistam ao necessitado, que os nossos pés possam nos levar para aqueles que estão perdidos, que a nossa boca possa falar da salvação, falar de Jesus, falar do Evangelho. Hoje, apresentar o seu corpo, a Deus é assim, como instrumento de justiça, querido. E o versículo, não sei se eu li, versículo 19, eu li? Não? Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para o quê? A santificação. O que é santificação, irmão? É quando você se apresenta, ou apresenta os membros do seu corpo, nas coisas que a Bíblia ensina, que orienta. Quando Jesus olhou para aquela mulher, ela teve uma experiência e ela sentiu a misericórdia de Deus. Foi a mesma que eu e você sentimos quando tivemos nosso encontro com Jesus. Quando nós sentimos o amor de Deus, quando nós sentimos o perdão de Deus, quando nós sentimos a graça de Deus e, acima de tudo, quando nós sentimos a misericórdia de Deus, porque éramos pecadores, estávamos condenados.
Naquele momento você experimentou dessa misericórdia. Mas uma voz te deu uma direção. Vai e não peques mais. Aqui está a direção. A direção para que nós possamos apresentar os nossos corpos a Deus como instrumentos da justiça. Essa é a direção, querido. Primeiro, uma experiência com a misericórdia de Deus. E, em segundo lugar, uma direção divina para a nossa vida. E para finalizar, o segundo apelo que faz aqui em Romanos, é o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós vemos duas palavras que aparecem nesse versículo, conformar e transformar. A palavra conformar, ela no grego é shema, e essa palavra significa algo externo, uma aparência externa. E a segunda palavra, que é transformar, é a palavra morfê, ou metamorfose, né? Na nossa língua. Morfê fala de algo interior, de uma essência interior. Enquanto uma fala da aparência, outra fala da essência. Enquanto uma fala de algo externo, outra fala de algo interno. É mais ou menos assim que a gente poderia traduzir esse versículo. Não adotem o padrão exterior e transitório deste mundo, mas sejam transformados em sua natureza íntima. Repita comigo: não adotem o padrão exterior e transitório deste mundo, mas sejam transformados em sua natureza íntima. Ou seja, está falando de uma transformação do nosso caráter. Está falando de uma transformação da nossa conduta. Ou seja, tínhamos um caráter, ele precisa agora de ser transformado. Tínhamos uma conduta, ela agora é outra conduta. Enquanto o mundo fala, a primeira fala de algo que muda constantemente, porque vivemos num mundo assim, um mundo atual, um mundo do relativismo. Uma coisa que é errada ontem, hoje ela é certa, amanhã ela é errada de novo. Não é verdade? Uma verdade que para eles ontem é uma verdade, hoje já não é mais uma verdade. O relativismo é assim. O que é certo hoje, amanhã já não é mais certo, é algo errado. Dependendo da situação, né, da circunstância, a verdade muda, a mentira muda. Este é o mundo. A palavra é de conformar. É como muitas vezes eu e você podemos aceitar algumas ideias do mundo, alguns princípios que o mundo ensina, alguns valores que o mundo ensina, e eu e você podemos nos conformar ou ser controlado por esses pensamentos. Mas uma vez que eu deixo ser controlado por aquilo que o mundo está ditando, então eu fico conformado. Mas quando eu sou controlado pela mente do Senhor, assim eu sou então transformado. Querido, quando você é controlado pelo mundo, você fica uma pessoa conformada. Você começa a aceitar as coisas do mundo, passa a ser natural as coisas do mundo. Mas quando você é moldado pela mente do Senhor, pela vontade do Senhor, você é transformado. E é isso que Deus quer. E essa transformação, ela começa na sua mente. E a sua mente começa a ser renovada pela palavra. É pela palavra que você vai começar uma transformação na sua vida, no seu viver, no seu relacionamento de casamento, no seu relacionamento de família com filhos, no seu relacionamento no trabalho, no seu relacionamento com o mundo, no seu relacionamento com a igreja. Mas, querido, você precisa de sofrer uma mudança. É necessário uma renovação da sua mente. E essa renovação se dá pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que habita em sua vida. Depois, você se torna apto para discernir e desejar a vontade de Deus. Você começa a discernir, ver as coisas que são de Deus e as coisas que não são. E começa a nascer em você um desejo de fazer a vontade de Deus. Ou seja, fazer a vontade de Deus prevalecer em todas as áreas da sua vida. Então,
você vai cada vez mais sendo transformado. E a Bíblia diz, de glória em glória, até a estatura do varão perfeito que é Jesus. E este é o propósito de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Coloque-se em pé, querido. Nós te adoramos, Senhor. Eu desafio você nesta noite a se colocar dentro desta vontade de Deus, a invocar para a sua vida esse desafio paulino que roga a você nesta noite, que te chama para apresentar o seu corpo como um sacrifício santo. Deus quer que você separe cada membro do seu corpo. Deus quer que você separe sua vida para Ele, como uma verdadeira adoração a Deus, como um verdadeiro adorador ao Senhor. Deus está hoje te desafiando, querido, a colocar esse desafio na sua vida, este propósito na sua vida, a deixar a sua mente ser renovada pela palavra de Deus, e tão somente pela palavra de Deus, a deixar ser moldado pelo Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo haja na sua vida, deixar que a sua mente seja moldada pela palavra de Deus. Oh Senhor, aleluia, Jesus. Deus quer transformar a sua vida, querido. Ele quer levar você de glória em glória. É esse o propósito de Deus para a sua vida. Então comece a buscar a Ele nesta noite. Peça, Senhor Deus, me dê discernimento, Senhor, das coisas que agrada a Ti, das coisas que o Senhor quer que eu faça. Eu quero Te agradar, Senhor, quero experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Comece a clamar ao Senhor, querido. Peça, me dá um desejo ardente no meu coração, Senhor. Tira essa apatia do meu coração, essa frieza, essa indiferença, Senhor, e coloca, Senhor, um ardor, um desejo, um fervor no meu coração, pela Tua palavra, Senhor. Eu quero ter uma vida transformada, e não uma vida moldada pelos padrões deste mundo. Ó Senhor, mas eu quero ser moldado pela Tua palavra, Senhor. Ah, querido, o homem, dentro dele, na sua natureza, há um desejo de um modelo, e os homens buscam modelos para as suas vidas. Ora é o pai, ora é a mãe, é o irmão, ora é um ator, é um ídolo do futebol. O homem tem um desejo, mas eu quero dizer para você que nós temos um modelo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o seu modelo. Ele é o seu modelo como você pode agradar a Deus. Ele é o seu modelo como você pode seguir o propósito de Deus nessa terra. Você só basta ouvir a voz dele te dizendo: vai, não peques mais, vai, tenha uma vida santificada, vai, faça a vontade do Pai, vai, tenha uma vida transformada. Comece a clamar o Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu quero convidar os pastores para vir aqui à frente. E, querido, se você está aqui nesta noite... tá aqui, tá? Renata, a professora Renata está aqui. Eu quero, assim, desafiar você, né? Se você tem um desejo no seu coração, receber uma oração nesta noite, para Deus fazer algo na sua vida, alguma área da sua vida que precisa ser transformada, alguma área que está acomodada, querido. Talvez a área da leitura da palavra de Deus não tenha tido aquela alegria, né? Aquele desejo de ler a Bíblia, orar, ter aquele momento com o Senhor na oração. Tem sido algo esporádico na sua vida. Um relacionamento com Deus, você sente que está meio frio. Você pode perceber isso no seu relacionamento com o próximo, você pode perceber isso como é que anda a sua própria vida, e você consigo mesmo. Enfim, seja o que for, que precisa ser transformado em sua vida. Eu quero que você venha aqui na frente, receba a oração, receba a imposição das mãos de um dos pastores. E creia, querido, a Bíblia diz que nós devemos fazer essa prática da oração com a imposição de mãos e com a unção do óleo. Então você vai sair do seu lugar, você vai vir para cá, no ambiente de oração. Receba essa oração e creia que Deus vai tocar a sua vida hoje. Amém? Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom,
preciso tanto do teu perdão.